Hoje nós estamos falando nas quintas-feiras sobre ser vencedor é um estilo de vida. E eu sempre faço questão de falar o que é um estilo de vida. Estilo de vida não é aquilo que acontece com você ou na sua vida en passant, de vez em quando, uma vez ou outra. Não. É aquilo que acontece na sua vida cotidianamente. Se você tem alguém que tem um estilo de ser desportista, você vai ver ele treinando. Pastor Fábio, ele corre todos os dias praticamente, ele sabe muito bem quando ele está correndo, porque ele está correndo, ele tem lá todo um cálculo do que ele está fazendo, porque aquilo não é simplesmente um momento, aquilo é um estilo de vida. Ele acredita, gosta, trouxe como parte integrante da vida dele, e se você quiser saber disso, para e pergunta para ele, o pastor vai te ensinar, não sei onde ele está aí, mas eu sei que ele é o nosso personal trainer aqui da Aliança da Paz. Quer saber o que pode te fazer mal na saúde, aí na parte de ginástica, de esporte, de alimentação? Fala com ele, ele fica assim quietinho, não fala nada, mas ele conhece mais que muito médico por aí, sabe muito como te ajudar e como te fortalecer. Então, quando nós fazemos isso, isso chama-se estilo de vida. Tem gente que gosta de falar de futebol, mas tem gente que gosta de jogar o futebol. Todos os dois são estilos de vida. Alguém gosta, né, de uma coisa ou de outra. Aí eu preciso corrigir uma situação que eu fiquei pensando, eu falei, fui muito mal com o pastor Henrique, desculpa, pastor Henrique, quando você era criança eu fui duro assim, mas ensinei, tem que ser na bica, né, ensinei. Ele nunca mais, ele falou, passar de ano só não. Aí quando ele chegou e falou para mim que ele ia fazer publicidade, né, que ele fez, né, publicidade na Metodista, e eu falei, tá, se você entrar lá de primeira, sem precisar fazer cursinho, sem precisar dessas lenga-lenga toda, aí eu te dou o carro. Ele ganhou o carro, a mãe dele perdeu o dela, mas ele ganhou dele. Não existia outro jeito para fazer o quê? Dinheiro não tinha, então tinha o carro da mãe, então o carro da mãe foi embora e veio o carro do filho. Ora, irmão, são adaptações que a gente faz. A bispa ganhou um motorista, que fui eu, passei a levar ela para todo lado, que ela antigamente ela dirigia, daí ela passou a ter um motorista, e ele passou a ter carro, simples assim. Então eu fiz uma coisa difícil com ele, mas também premiei ele quando ele atingiu o objetivo, né? Tem coisas que é muito importante, irmãos, para o teu filho, ele precisa saber aquilo que faz parte, não da obrigação, mas da necessidade da vida dele, e aquilo que está além. Se você não ensinar ele quando ele é pequeno, o caráter dele vai ficar distorcido, e quando ele crescer, ele vai estar sempre procurando, só faço se, só vou procurar emprego se, só não sei o que lá se. Ele precisa saber que tudo isso faz parte da vida dele. E quem vai ensinar isso? Os pais. Quem é pai aqui? Pai e mãe. É você. Então tem horas que até, né, puxa vida, é muito duro. Não é duro, é necessário. Nós vamos formar os grandes homens do amanhã. Nós vamos formar pastores, nós vamos formar empresários, nós vamos formar esposas maravilhosas, maridos maravilhosos, porque um bom filho, não mimado, um bom filho, ele se torna um bom pai, ele se torna um pai responsável. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Mimar não faz bem. Ensinar, tratar com carinho, socorrer na hora da dificuldade, não tem problema nenhum. Mas sempre mostrando isso. Quando você precisar, estou do seu lado. Mas quando você tiver que fazer, vai fazer. Vai ter que trabalhar, vai ter que correr, vai ter que se virar. E eu tenho certeza que isso só vai fazer bem para ele. E você um dia vai ficar feliz como eu sou feliz com meus filhos. Você vai olhar e vai falar, foi duro às vezes dar uma palmada. Não tinha a lei da palmada naquela época, que bom, eu podia bater, né? Então eu dava, hoje não pode mais, mas naquela época eu podia. Então eles apanhavam de vez em quando, pastor Henrique. O Fernando não, né? O Fernando quase não apanhou. O Fernando apanhava muito mais, porque ele aprontava diariamente, 4, 5 vezes por dia. Hoje ainda veio um vizinho aqui, né, o Gilvan, conversar, e ele falou, o Fernando era tremendo, né? Eu falei, ele fazia todo mundo tremer, ele era tremendo, todo mundo que ele aprontava assim.
Mas aí, hoje é engenheiro de automação, está aí trabalhando, porque mesmo com toda a agitação, o papai e a mamãe têm que ter a capacidade de colocar as coisas nos devidos lugares. Você é a sintonia fina do seu filho. O vizinho não, o outro vizinho também não, o professor também não, é você. Tem gente que joga a culpa na escola, não tem? Olha lá, ele foi lá naquela escola lá, aquela escola tudo pichada, eles picharam a escola, meu filho estava junto. Na nossa época, um filho que pichasse a escola, a gente voltava lá, com todo o carinho, passava o rostinho dele até sair a tinta. E saía a tinta e ele parava. Um dia o Fernando chegou em casa e falou, nós fizemos um grupo, fomos na diretoria e pedimos a destituição de um professor. Eu falei, você fala isso para mim com essa cara de pau? Amanhã você volta lá, vai pedir desculpa para a professora, vai desfazer tudo que vocês fizeram. Pai, você é louco? Eu falei, louco é você. Mas ela errou. Você sabe mais que ela? Vai ser professor. Assume o lugar dela. Você tem capacidade para ser melhor que ela, vai arrumar um emprego, vai sentar na cadeira dela e vai dar aula. Você está preparado? Não. Então volta, desfaz tudo que você fez. No outro dia ele chamou a meninada, porque ele era líder nato, chamou todo mundo, foi lá, pediu desculpa para a professora, pediu desculpa na diretoria, e a diretora chamou a bispa e falou, esse menino é demais. Ele veio no outro dia para pedir perdão, e não vai para ver. Você tem que mudar o entendimento do seu filho. Porque eles crescem como? Respeitando, honrando. Quem não respeita pai, quem não respeita mãe, quem não respeita o professor, nunca vai respeitar a polícia, patrão, nunca. Então nós precisamos usar isso. É uma parte só, não é a palavra, mas é bom a gente entender isso. Temos que formar o caráter dos nossos filhos. E se nós formarmos o caráter deles, eles serão grandes homens. A nação será abençoada. A igreja será abençoada, porque nós vamos formar pessoas especiais, homens e mulheres especiais. Hoje eu coloquei relacionamento com Deus estabelece vitória. Diga, relacionamento com Deus estabelece vitória. Você acredita nisso? Então abre a sua Bíblia aí no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Vai falar de Salomão. Ele se posiciona com referência a Deus. Olha, vou ler aqui para você. Está aqui, 2 Crônicas 7, versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Versículo 7. E Salomão santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ele havia oferecido holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber holocausto, e a oferta de alimento, e a gordura. E assim naquele mesmo tempo celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. E no dia 8º realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar, e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para as suas tendas, alegres, de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao seu povo Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar,
porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine sobre Israel. Amém? Olhando para essa palavra, você entende logo, esse rapaz chamado Salomão era filho de Davi. Filho de Davi. Davi já era rei. Davi não teve um pai rei. Ele era filho do belemita, Jessé. Ele não teve um pai rei. Mas Deus mandou Samuel buscá-lo, mandou encontrá-lo, mandou ungí-lo, preparou, passou por muitas dificuldades, estabeleceu ele nas guerras, fez dele um homem segundo o coração de Deus. E nessa jornada toda, no final da sua vida, vem ali uma orientação da parte de Deus, que não construiria Davi o novo templo, mas que o filho dele construiria, e esse, Salomão. E quando veio essa palavra, Davi morreu, e chega a vez agora de Salomão. Salomão entra, você lembra, o primeiro holocausto que ele faz, o primeiro sacrifício que ele faz, é um tremendo sacrifício, 1000 animais. E ele faz o pedido, que ele queria saber, entrar e sair no meio do povo. Ele queria dizer o quê? Que ele queria saber administrar aquele povo, que ele queria saber como lidar com aquele povo. E Deus se agrada tanto do pedido dele não pedir fortuna, dele não pedir poder, dele não pedir, mas pedir para ser um bom líder, para cuidar do povo de Deus, que Deus dá a ele a riqueza, a sabedoria, e tudo que ele precisava veio junto, estava tudo na mão dele. E aí ele recebe a planta, recebe a orientação, e ele vai construir aquele templo. E ele constrói aquele templo também como a casa do rei, que era a casa que ele ia usar. E ele constrói aquilo tudo com o melhor material, da melhor forma, com todo carinho, da forma que o pai dele já tinha destinado, até mesmo ouro, prata, madeira, já tinha todas as coisas destinadas, e ele tem o cuidado. E quando ele passa esse período, quando ele entra nessa visão, a gente pode até pensar, puxa, pensa bem, Salomão já era filho de Davi, Davi já não era um rei qualquer. Ele tinha nome, ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele era reconhecido em toda a terra ali naquela região, como alguém que dava certo, alguém que nunca entrava numa batalha para perder, alguém que estava debaixo da proteção de Deus. De repente Salomão poderia ter entrado e falado assim: por que eu vou me esforçar? Por que eu vou fazer as coisas com tanto carinho? Por que eu vou ficar tão preocupado? Por que eu vou de repente ter que fazer um sacrifício tão grande? E aí nós começamos a entender aquilo que o próprio pastor Henrique falou: fazer as coisas comuns todo mundo faz. Sacrificar meia dúzia de animais, ele não precisava nem se preocupar, que tinha os sacerdotes dele que fariam. Por isso ele já fez aquele primeiro sacrifício com 1000 animais. Mas aí nós percebemos que ele vai além. Ele fala assim: já que eu tenho a incumbência, já que eu tenho essa responsabilidade, já que foi me dada vamos dizer, esse trabalho para fazer, eu vou fazer ele de uma forma que vai tocar o coração de Deus, que vai mover o coração de Deus. Eu não vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer de algo muito melhor. E ele fala aqui: acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. A glória que se manifestou por causa da forma que ele tratou aquela casa, por causa do sacrifício que ele colocou, por ele ter ido além das coisas normais, foi tão grande, que quando os sacerdotes queriam entrar dentro do templo, eles não conseguiam entrar, eles caíam na entrada já, porque havia uma unção. Sabe, eu posso dizer assim, havia uma resposta de alegria no coração de Deus, de tal maneira que ele enviara uma unção tão grande para aquele templo, que os sacerdotes entravam e não conseguiam ficar de pé. Você já viu alguma vez na igreja, quando a gente está orando, e de repente começa o pessoal a rodar, um cai aqui, outro cai lá? Você reparou alguma vez nisso? Já reparou? Pois é, ali é a manifestação de quem? De Deus. Se Deus está se manifestando ao seu favor, se Deus está se manifestando, olhando e vendo a vontade que você tem de fazer as coisas acontecerem, Ele vai derramar da sua unção.
E era isso que ele estava fazendo, olhando para eles e vendo aquele momento tão especial deles se esforçarem. Você viu que ele começa a falar depois mais para baixo, que tem os átrios, ele teve que consagrar outro lugar, além do altar, porque o volume de sacrifício que estava sendo feito, era tão maior que não cabia no altar, não cabia no altar. Então eles tiveram que preparar um outro local, para poder completar os sacrifícios, para poder fazer o que era necessário. Imagina o coração de Deus, se está acostumado a ver você orar meia hora por dia, e você de repente fala assim, não, agora amanhã eu vou fazer algo diferente, eu não vou trabalhar amanhã, então ao invés de orar meia hora, eu vou orar 4 horas amanhã eu vou orar um tempo maior, não, amanhã eu vou jejuar, e diante do meu jejum, eu vou estabelecer que eu vou orar de hora em hora, ou a cada hora, 10 minutos, durante o dia inteiro. O que vai acontecer? Como Deus vai te olhar? O que você acha? Ele vai falar, puxa vida, essa pessoa saiu da mesmice, saiu do comodismo, saiu das coisas normais. Foi o que o pastor Henrique comentou. De repente, olha, eu ganhar presente no meu aniversário é uma coisa normal. Todo mundo, quando chega no aniversário, mesmo que não goste muito da pessoa, mas que tenha algum interesse pela pessoa, ele compra. Às vezes ele não compra uma coisa tão boa, mas ele vai lá e compra alguma coisa e dá para ele, como se falasse, vou fazer a minha parte. Mas quando você chega lá e vê alguém chegar na tua casa, que você não esperava, e traz um presente maior do que o normal, e nem é dia de aniversário, comove você ou não comove? Mexe ou não mexe? Só se a pessoa for topeira, não mexe, porque se qualquer ser humano normal, já, será que está acontecendo alguma coisa? Pois é, assim Salomão fez com Deus. Ele construiu com as melhores coisas, ele colocou os melhores, vamos dizer assim, as melhores realizações, o ouro, o marfim, a madeira de acácia, ele foi colocando as coisas boas, é verdade. E aí eles vieram e clamaram e oraram. Mas ele fala mais, ele fala assim, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram a Deus, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. O rei e todo o povo, todo mundo se quebrantou. Não é uma coisa, não, isso aqui não é para mim, isso aqui eu não sou empregado, eu não sou patrão, não, todo mundo sentiu a manifestação, e ele fala, e o rei Salomão oferecia os sacrifícios de bois. Se ele parasse aí, você ia falar assim, o cara foi legal, ele pegou lá 2 bois, 3 bois, mandou oferecer, mas como rei, como uma pessoa que tinha uma posição maior, ele sabia, 2 bois, isso daí aquele fazendeiro dá, isso daí aquele outro homem que é chefe não sei do que dá. Então ele foi além, olha, e ele ofereceu sacrifícios de bois, 22 mil, tá bom para você? 22 mil bois, aqui cabe 1000 cadeiras, senta 1000 pessoas, e sentam, ou seja, ocupam espaço, vamos falar vertical. Imagina que colocasse 1000 bois aqui, já seria um negócio meio complicado. Então imagina 22 igrejas dessas lotadas de boi. Imagina que cada vez que você ia sacrificar, existia um local certo para perfurar, tinha que ser retirado o sangue, preso por uma pata, preso por uma pata, ele ficava de pendurado, eles cortavam lá o lateral, o jugular, deixavam vazar todo o sangue, tinha todo um ritual para fazer isso. E ele pega aqui e fala assim, 22 mil, né? Sacrifício de bois, 22 mil, e de ovelhas, 120 mil. O sujeito estava determinado a balançar o coração de Deus, a chacoalhar o céu. Ele estava determinado a fazer alguma coisa fora, como diz, fora do quadrado. Ele queria ver Deus se alegrar da vida dele de uma forma muito forte. E ele fala mais, né? E o rei de todo o povo consagraram a casa de Deus. Foi aquele momento que talvez algumas pessoas até hoje dissessem assim,
Precisa disso? Você viu quando o pessoal entra na igreja e você fala assim, dá glória a Deus, o cara grita, ele fala, precisa gritar? Parece que Deus é surdo. Será que Deus não saberia que aquele um boizinho morto lá já era um sacrifício? 10 boizinhos mortos já era sacrifício? 20 boizinhos mortos já era sacrifício? 50 boizinhos mortos já era sacrifício? Mas não era Deus que estava fazendo, era Salomão que estava se determinando, era o amor dele. Por isso muitas vezes o pessoal, mas precisa colocar um som desse, precisa colocar de repente um telão, precisa colocar um teclado para o rapaz tocar, precisa colocar, irmão, depende do tamanho do amor que você tem no seu coração, depende. Se teu amor é grande, você vai falar, olha, se eu não tenho recurso, eu tenho minhas mãos, eu vou ajudar, eu vou trabalhar, eu vou limpar, eu vou arrumar, alguma coisa eu vou fazer. Não vai ficar parado, porque eu quero ver o quê? A manifestação do poder de Deus ao meu favor. Não é troca, porque Ele não pediu nada em troca agora. A primeira vez Ele falou, eu quero saber entrar e sair no meio do teu povo, mas agora não. Agora Ele diz que é consagração. Consagração é entrega. Aquele dia que você fala assim, hoje eu estou me consagrando ao Senhor, o que você está fazendo? Entregando ao Senhor. Você está colocando o seu coração na mão dele. Por que as pessoas jejuam? Para passar fome? Não? Para que é? É uma consagração, é um quebrantamento da carne em favor do Espírito. É anular o poder da carne, neutralizar o poder da carne. Porque naquela hora, a tua carne vai gritar e você vai dizer para ela, quem está mandando agora é o Todo-Poderoso, é o Espírito de Deus. Então te aquieta agora, porque quem vai falar alto é aquele que pode todas as coisas. É uma mudança de comportamento, e nós precisamos identificar isso, porque o que ele estava fazendo naquela hora era mover, era chamar a atenção de Deus com o seu sacrifício. Apóstolo, e como é que eu posso chamar a atenção de Deus com o meu sacrifício? Depende. Você pode chamar, de repente, acordando de madrugada para orar. Você pode chamar fazendo o jejum de alguma coisa, ou de todas as coisas durante um período. Você pode chamar, de repente, entregando a sua oferta de uma forma alçada, de uma forma valente. Você pode chamar a atenção de Deus fazendo um trabalho que você nunca fez. Não, eu vou lá na igreja e eu vou ficar lá para orar pelas pessoas. Hoje vai ser o dia que eu vou ficar lá sentado numa cadeira o dia inteiro. Quem precisar que vier vai receber a minha oração, eu vou orar. Eu posso pegar e ir lá no pastor Marcelo e dizer, pastor Marcelo, o senhor está trabalhando aí, está lutando, o senhor pastor Márcio está sozinho? Vou ficar com o senhor, vou lhe ajudar, vou ficar aqui à sua disposição, vou carregar o peso que o senhor carrega. Que silêncio, né? Ninguém quer esse tipo de consagração, mas existiam muitos homens que estavam à disposição para fazer o quê? Mostrar que ele estava disponível para o Senhor. Hoje, a maior parte das pessoas que querem estar à disposição é para pregar. Se você tirar a pessoa de cima do altar para pregar e mandar pregar para um só lá fora, ele até se ofende, porque ele fala assim, mas lá não tem ninguém. Uma pessoa é alguém? Diz que uma pessoa vale mais que o mundo inteiro, que é uma festa no céu comum quando uma pessoa se salva. Então, quando nós olhamos para isso, a gente muda. Peraí. Nós temos que estar disponíveis para mudar a vida das pessoas. Mas por quê? Porque se você for fiel no pouco, no muito o Senhor te colocará. Aí muda a história. Só que muitas vezes nós queremos ir no muito, mas esquecemos do degrau por degrau. O preparo, o desenvolvimento, o fortalecimento. Aí eu quero ser um grande empresário. Começa embaixo. Trabalhe nas coisas pequenas. Ah não, na minha empresa não dá para eu pagar esse negócio de imposto, essas coisas, porque não sei o quê, Quando crescer, como é que vai ser? Quando vier a Lava Jato? Já pensou? Nós às vezes não percebemos que Deus às vezes está nos retendo de crescer, porque nós ainda não nos soltamos para Deus fazer o que tem que ser feito.
Ele precisa dar a resposta para você. Mas a resposta que Ele quer te dar passa pela tua espiritualidade. Ou seja, o físico condensado com o espírito. Você é cristão, você tem que saber. Uma vez uma pessoa falou isso para mim: não, aqui dentro da igreja eu sou cristão, lá fora eu sou empresário. Foi um pastor que falou isso para mim. Ele era tesoureiro de uma outra igreja. E eu falei para ele: você desculpa, filho, isso não muda o meu caráter, se muda o seu. Mas veja bem, porque você sabe, eu não sei nada. Eu sei que o Senhor é Deus, e que se Deus pede para nós fazermos, se Ele chegou e falou lá para o discípulo dele: dá uma olhada nessa moeda, qual é o rosto que tem na moeda? E ele falou de César. Ele falou o quê? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele está dizendo que existiam duas posições: existia o espiritual e existia o físico, mas que um não anulava o outro. Porque foram perguntar o quê? Me perguntaram se eu pagava imposto. Jesus falou para ele o quê? Sim. A resposta foi sim. Por quê? Porque falou para ele: vai, pega o primeiro peixe, tira a moeda que está na boca dele, paga por você e por mim. Jesus poderia falar assim: eu vou orar, vai cair fogo do céu, vou derrubar ele lá mesmo, ninguém vai te cobrar mais nada. Ou então diga que você é amigo de Mateus, aquele que cobrava impostos, e vai liberar a tua vida, porque Mateus conhecia as pessoas. Não. Manda falar com o Zaqueu. Não. Pague o imposto. Se é para pagar, pague. Se Ele é teu Deus, Ele é responsável por toda a estrutura da tua empresa. Ele não é quebra-galho, não. Tem gente que pensa que Deus é quebra-galho. Até que Ele vai daqui para lá, eu tenho que ser muito bom para fazer. Irmão, não misture as coisas. A administração é administração. Agora, fazer as coisas certas é obrigação. Não é opção, é obrigação nossa. Por quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome de Deus seja glorificado. Ali vai um homem sério, ali vai uma mulher séria, ali vai um empresário sério, uma empresária séria. Nós temos que ter essa palavra para poder ir até o Senhor. A busca pela presença de Deus é muito importante. É muito importante. É isso que Salomão estava demonstrando aqui. Por isso que ele podia ter falado: eu sou rei, eu vou para casa, vou dormir, deixa eles construírem o que eles têm que construir. Aí eles terminam, aí você chama o sacerdote, coloca o sacerdote para fazer as consagrações. Depois que o sacerdote fizer as consagrações, aí você me chama para mim ir lá ver se ficou bonito, se ficou tudo legal. Ele: não, ele estava lá no dia que ia ser consagrado. Ele era sacerdote? Não. Ele tinha autoridade de sacerdote? Não. Ele tinha poder de sacerdote, de profeta? Não. Mas ele queria estar junto. Ele queria estar junto. E a parte que cabia a ele dispôs. Tudo que foi construir, ele dispôs. Arrumar, ele dispôs. Dar os animais para o sacrifício, ele dispôs. Fazer o pessoal dele lá e consagrar um átrio, uma área separada para isso, ele dispôs. Pode fazer. Por quê? Porque é a parte que cabia a ele. Então vamos olhar para isso. Seu relacionamento com Deus estabelecerá a sua vitória. Digo, o meu relacionamento com Deus é que vai estabelecer a minha vitória. Você crê nisso? O seu relacionamento com Deus vai estabelecer a sua vitória. Se você está afinado com Ele, se você está íntimo com Ele, tenho certeza. Se a pessoa simplesmente fosse uma pessoa da rua: ô Jesus, os teus discípulos pagam ou não pagam? Eles pagam ou não pagam aí o imposto? Quando pediram para Jesus dar um sinal, Ele falou para eles que não daria outro sinal senão aquele de Jonas. Ele não foi bonzinho com eles com essa história de qualquer um chegar lá e pedir sinal. Mas quando foi um discípulo dele que veio falar para ele, que estavam falando se eles pagavam ou não o imposto, ele falou: o que você falou? Falei que paga, então a gente vai pagar. Mas não falou assim: vou pegar dinheiro emprestado, pega na bolsa, fala com Judas, procura. Não, pesca o primeiro peixe. Qual era o peixe? Primeiro. O que ele queria dizer? Não é sorte, não é por engano, é o primeiro. O primeiro peixe que vai subir com a moeda na boca, vai subir entregando dinheiro. Essa manifestação é a presença de Deus.
é a intimidade de Deus, é a realização do Senhor, é você saber que tem algo grande vindo para a sua vida. Deus passa a demonstrar que está muito agradado com os comportamentos de Salomão. Ele começa a responder. Deus gosta tanto que vai além, estabelecendo aquele local como local de restauração e bênção para todos que tivessem comportamentos dignos. Agora aquele templo, o Senhor gostou tanto, que no transcorrer agora a gente vai falar um pouco, que Ele falou que aquele lugar seria um lugar diferenciado, que aquele lugar seria um lugar que se acontecesse alguma coisa, poderia vir ali e orar, e ele estaria com os seus ouvidos inclinados para ouvir toda a petição. Você imaginou? Ele aceitou a santificação, e aceitou a comunhão, e declarou para Salomão que aquele lugar não era um lugar qualquer, aquele lugar era um lugar santo. Quando você torna o teu comportamento digno de Deus, a tua casa é santa, a tua empresa é santa, a tua vida é santa, os teus filhos são santos, teu marido e tua esposa vão ser santificados através da tua presença, da tua vida. Deus vai reconhecer em você a intercessão e a ajuda que é necessária naquela casa. O que Deus quer colocar para você é maior do que simplesmente um golpe de sorte. Um momento, sabe aquele, olha, deu certo, nossa, que bom. Não. Deus fazendo milagres na tua vida. Deus selando a entrada da tua casa, colocando paz no teu lar, paz no teu quarto, saúde para a tua família. Você precisa ter esse desejo de ver a glória de Deus, de ver o poder de Deus, de ver a manifestação de Deus. E é o teu comportamento que vai designar isso. É o teu comportamento que vai direcionar isso. Por quê? Porque se Deus se agradar de você, então essa manifestação virá para a tua vida. Essa manifestação virá para a tua casa. Vale a pena o sacrifício. Talvez alguém diga para você, mas ficar sem comer vai fazer mal, mas orar várias horas, isso é loucura, acordar à noite para orar é bobagem. Não é, irmão, pode ter certeza que não é. Você vai resgatar algo que Deus preparou para a vida de cada um de nós. Deus preparou para você. Não é uma situação assim, quem sabe se não é seu, o diabo rouba quando a gente bobeia, mas o Senhor quer resgatar. Eu vejo às vezes o pessoal trabalhando como louco e não atingindo financeiramente o número que ele precisa. E eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo coisas menores, mas tendo resultados maiores. Por quê? Porque o que Deus quer dar a você não é desgaste físico. Ele quer dar a você, chama-se prosperidade. E prosperidade não pode matar a pessoa. Saúde não pode acabar com você. Não, eu tenho saúde, mas eu estou lá, eu estou sofrendo, daqui a pouco eu vou, eu tenho problema. Não. O que Deus dá, a bênção do Senhor não acrescenta dores. Nós temos que ter essa convicção na nossa vida. Você vê que esse Salomão deu tudo isso, e ninguém falou assim, e Salomão ficou pobre depois disso. Por que ele não ficou pobre? Porque quando chegou a rainha de Sabá, o que ela fez? Trouxe um monte de presente. Quando o pessoal mandava ouro para ele, mandava navios cheios de ouro, mandavam para ele. Os cavalos da época, ele tinha uma cidade, imagina isso, ele tinha uma cidade para guardar os seus cavalos. Não era 10, 100 mil, não, era muito. Então quando você vai visitar Israel, se você chegar ali perto do mar, tem uma parte que ele falou, aqui era a cidade dos cavalos de Salomão. Vinham cavalos de todos os lugares, cavalos do Egito, não é que ele comprava não, o pessoal pegava os melhores cavalos, os mais caros, e mandava de presente para Salomão. Provavelmente ele nem sabia tudo que tinha de animal. E ele vai e faz a doação, ao invés de diminuir, aumenta. Deus quer aumentar a condição da tua vida. Deus quer abençoar a tua saúde, abençoar a tua área financeira, abençoar o teu relacionamento sentimental, abençoar toda a tua estrutura. Teus filhos serão bênçãos.
Ainda que o inimigo lute para tirar a tua paz, você vai ter o melhor da parte de Deus. Comportamentos para grandes realizações. Primeiro, oração. Fala oração. Isso é comportamento para grandes realizações. Olha lá, e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Ele estava fazendo o quê? Orando. Há vamos falar assim, a conversa com Deus é essencial. Quando você tem um amigo, que é muito amigo, você gosta ou não gosta de conversar com ele? Bate-papo, e aí, mano, tudo bem, como é que é? E o que está acontecendo? Fala aí, não é assim? Você quer conversar? Puxa, que legal. Pô, é bacana. Deus tem prazer no diálogo. Diga, Deus tem prazer no diálogo. Deus ama responder aos seus queridos. Tem querido de Deus aí? Deus ama responder, Ele gosta do diálogo. Ele está esperando você procurá-lo para poder te responder. Às vezes a gente reclama tanto e não procura. Agora há pouco, já eram 7h10, quase 7h15, e eu tinha algo para perguntar para Deus, e eu falei, sabe de uma coisa, eu não vou descer da sala agora não, eu vou primeiro perguntar para Deus. Eu ajoelhei, eu falei, Senhor, aquela situação, o que o Senhor acha? Nem acabei de falar a frase. Ele colocou a cena na minha frente. Na hora, pá. Eu falei, Senhor, eu estou entendendo que a resposta é não. E ele voltou de novo a cena, e eu falei, realmente é não, levantei. Deve ter levado mais ou menos 10 minutos no máximo. Entre ajoelhar, orar, receber a visão do que era, levantar e sair, e já fui até a bispa descendo, bispa, aquilo é assim, assim, assim. Deus gosta de conversar. Ele fica esperando, ele tem a resposta, mas ele fala, que hora que eu posso dar a resposta? Se ele não vem perguntar, eu só posso dar a resposta quando ele... Fala para o irmão do lado, você está perguntando? Você está conversando com Deus? Porque a esposa reclama quando o marido não fala em casa, sim ou não? Meu marido vem do trabalho e ele fica sério, ele não fala, aquilo me deixa muito indignada, irritada. E o marido, quando a mulher está naqueles dias, não sei o que lá, ele chega e fala, minha mulher nesses dias eu nem falo com ela, porque se eu falar, meu Deus e tal. Todo mundo gosta de ser bem tratado e de conversar. Todo mundo gosta de saber o que o outro pensa. Deus sabe o que você pensa, mas Ele gosta que você vá até Ele e fale para Ele. Amor, você não fala que me ama. Aí ele fala, não precisa falar, você sabe. Ela fala, não, eu gosto que você fale. Sim ou não? Mas já sabe, casou. Quem casa é porque gosta. Não é assim? Normalmente. E de repente a pessoa fala, mas eu gosto que você fale. Deus gosta que você fale. Deus quer ouvir a sua voz, quer ver você se manifestar, quer ver você ajoelhar, não naquela hora só que você quer, nossa, estou num desespero, vieram cobrar, eu estou precisando, Senhor, fala aí o que é. Eu falo, o que é? Virou o quê? Não, ajoelha aí, porque quando você tem intimidade, mais para frente, quando você ajoelhar, você não precisa falar o seu nome, você não precisa explicar, você não precisa dizer quem é que está falando. Deus, aqui quem está falando é o Marcos, aquele chato que só te procura quando está precisando de coisa. Não. Você já chega falando assim, pai, o negócio está ruim, o senhor sabe, está assim. Pai, o que eu faço agora? Estou numa dúvida nisso. E ele vai responder para você, ele não vai falar assim, pensa um pouco, abre na Bíblia. Você está falando com ele o dia inteiro. Então a conversa não para. É um diálogo, não é monólogo. Tem gente que faz monólogo, fala para Deus porque cai fora. Oração não é monólogo, oração é diálogo. Não é você falando, quando cansa de falar vai dormir, quando cansa de falar vai embora. Você gostaria que fosse assim com você? Tua mulher chega para você, teu marido chega para você, olha porque blá 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 blá. Quando você vai virar, ele fala, fui. Aí no outro dia a mesma coisa, blá 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 blá. Quando você vai falar, fui. Chega o terceiro dia, você vai falar o quê? Escuta aí, eu vou falar agora. Ninguém tem essa paciência, mas Deus tem essa paciência, Ele espera. Ele fala, um dia ele ou ela vai me dar a chance de responder o que ele está perguntando, e ele vai mudar de vida, ele vai prosperar, ele vai ser curado,
Ele vai mudar a estrutura. Eu vou esperar Ele me dar chance de eu falar com Ele, de eu me abrir com Ele, contar para Ele que eu sei o caminho para mudar a vida dele. Então agora é hora de nós mudarmos isso. O seu diálogo é feito através de oração, e Deus está sempre disposto a responder a sua oração. Está sempre disposto a responder a sua oração. É contigo, irmão. Você quer que Deus responda? Dá tempo para Ele. Ora, puxa a sua Bíblia lá, começa a ler a Bíblia tranquilamente. Não, vou ler o capítulo. E se Ele quer falar com você, uma conversa mais longa? Coloca lá, Deus, eu vou ficar lendo a Bíblia aqui, até arrepiar. Até eu sentir que é comigo que o Senhor está falando. E Ele vai começar a dar para você as respostas. O duro vai ser fazer você parar depois. Porque normalmente é assim, depois que você pega, você gosta, você sente, aí você quer mais. Por isso que eu falo que às vezes a bispa não dorme. Eu chego em casa à noite, tal, a gente vê o jornal, alguma coisa, senta na cama, ela pega a Bíblia, pega o negócio, põe tudo em volta. Eu falei, vai sujar, agora vai. Não dá outra. 1h30 da manhã, aí Deus está falando, está escrevendo, está não sei o quê, para ir. Às vezes eu cochilo, acordo 5 horas da manhã, ela está lá escrevendo, não sei o quê, papapá. O Fernando vai sair de casa, ele sai 6h30, por aí, 15 para 7. Ele vai lá, mãe, o que aconteceu? Fala baixo, estou falando com Deus. Fala baixo. Parece até que a voz atrapalha lá a conversa, atrapalha. Tira a concentração. Você tem que ir até o fim. Mas no outro dia eu tenho que trabalhar. Quantos dias, irmão? Eu fazia vigília, no meu começo de conversão, até ser diácono, de terça-feira. A vigília era de terça para quarta. Não na igreja, não. Na casa das pessoas, juntava todo mundo lá e ficava até amanhecer. Amanhecia o dia, a gente tomava banho, cada um ia trabalhar. Nunca dormi no trabalho, nunca senti cansaço. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus se manifestava trazendo força, trazendo vigor. Então, quando você entende isso, você fala, eu quero mais é conversar com Deus, eu quero mais é orar. Fala para a pessoa do lado, orar. Grava isso no seu coração. Segundo, santificação. E Salomão santificou o meio do átrio, que estava diante da casa do Senhor, porque ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto, e a oferta de alimentos, e a gordura, não cabia. Ele foi além, foi além. Ele foi além. Nós estamos tão reduzidos hoje, nós achamos, sabe que nem a escola? Muito pai coloca filho na escola e diz assim, a professora tem que cuidar, a professora tem que ensinar. Essa professora não educa direito. Quem é que educa filho? Mas aí te deixa para a professora. Depois a criança não tem os estímulos necessários para perseverar. E aí eu culpo quem? A professora. Aqui é a mesma coisa. Ele não quis fazer o básico. Ele quis fazer a parte que lhe cabia. Só que não tinha espaço. Então ele montou o quê? Um átrio, um lugar. Ele separou uma área, colocou os sacerdotes lá, consagrou aquele lugar e começou a fazer o sacrifício naquele lugar. Porque lá no altar que era preparado, não cabia. Quando nós vamos além, as respostas são sempre muito maiores. Quando nós vamos além, Deus tem essa liberdade. A santificação sempre irá requerer sacrifícios. Fala, santificação vai requerer sacrifício. Primeiro em nós mesmos. Primeiro em você mesmo. Sacrifício de mudança de comportamento, sacrifício de orar mais tempo, sacrifício de ler Bíblia, sacrifício. Quando fala de tudo isso, não está falando de castigo. Entendeu? Porque tem gente que fala assim, então eu tenho que ser castigado, eu tenho que ler Bíblia, então eu tenho que ser castigado, eu tenho que ficar lá de joelho, no milho, não sei. Não, irmão. Nós estamos falando de procurar amadurecer, procurar crescer, entender que nós somos cristãos, e como cristão a gente segue esse caminho. Como cristão a gente segue aquilo que nós acreditamos. Nós temos esse objetivo, então eu preciso mudar essa configuração.
Primeiro em nós mesmos, nos nossos comportamentos, e depois no altar de Deus, com ofertas, entrega do nosso tempo, entrega às vezes das nossas ofertas, fazer as coisas que são necessárias. Então o sacrifício, ele é imprescindível. Salomão se preocupou em melhorar o altar, em crescer o altar, quer dizer, em colocar maior sacrifício, tanto em número quanto em qualidade. Ele preocupou em não ser qualquer um, ele preocupou em aprender. Hoje é simples demais. Hoje, com essa história de celular e YouTube, todas as pregações que nós fazemos, elas estão no YouTube. Todas as ministrações da maior parte das igrejas estão no YouTube. Ou seja, quanto custa? Se você for a um shopping, tem wireless. Você coloca lá Wi-Fi, coloca lá e daí você pega e fica ouvindo a pregação que você quiser. E daí você se fortalece. Se tem preguiça de ler, vai ouvir. Eu trabalhava com vendas, o escritório era em Jundiaí, a casa em São Bernardo e a fábrica em Porto Alegre. Eu parecia mais motorista de ônibus do que funcionário da empresa, porque eu ia para lá, para cá, para cá, para lá, para lá, para cá. Como é que eu ia ler? Então eu comprei tudo gravado. E aí eu colocava no carro e eu via a Bíblia toda ouvido. E eu ouvia, reouvia. Por quê? Porque se eu ficava daqui até Jundiaí 1 e meia, eu tinha 1 hora e meia para ouvir. Quando eu voltava era até mais, porque o trânsito era das 6 horas, então demorava mais. Eu ouvia. Quando eu ia atender um cliente, depende do lugar, eu ouvia. Amado, nós temos coisas que podemos fazer para crescer, para nos fortalecer, para entender quem é Deus e para entender quem nós somos para Deus. Quando nós fizermos isso, a história muda. Hebreus 12, 14 fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não houver santificação, se não houver mudança de perfil, se eu não entender que eu preciso sacrificar, minha vida precisa ser diferente na presença de Deus, não há santificação. Eu tenho que aprender a abrir mão de coisas que me distanciam de Deus. E se há santificação, então eu sei que eu vou poder ir para o céu. Sem santificação, ninguém entra na presença de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Então a primeira coisa que eu preciso aprender é me santificar. Abrir mão, mudar comportamento, tá fazendo o meu sacrifício, tá me entregando ao Senhor, tá mostrando a mudança que já houve. Terceiro, celebração com adoração provoca realização. Fala, celebração com adoração provoca realização. E assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E no dia 8º realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar, 7 dias a festa, e no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para as suas tendas, alegres, de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao seu povo Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Não houve dificuldade alguma. Quer dizer que houve prosperidade. Ele projetou, e como ele projetou, aconteceu. Quantas vezes você projeta as coisas e as coisas não acontecem? Quantas vezes você diz que vai usar o dinheiro para uma coisa e vem o devorador e come do outro lado? Quantas vezes? E esse sacrifício, nós precisamos entender que quando dá certo, nós celebramos ao Senhor. Nós fazemos o quê? Culto de ação de graças. Nós fazemos o quê? Mandamos beijinho para Jesus. Nós fazemos o quê? Apresentamos o Senhor como em testemunho para que as pessoas saibam o que Deus está fazendo. Nós mostramos o quanto Ele é bom e quanto Ele é grande. A celebração é um ato de gratidão e honra a Deus. Diga, a celebração é um ato de gratidão e honra a Deus. A celebração será manifestada de uma forma especial com gratidão e tocará o coração de Deus. Quando você começa a mostrar que você ama a Deus sobre todas as coisas, você está tocando o coração dele, está mostrando para ele
né? E Deus vai responder. A resposta de Deus a esta gratidão será a realização que trará grande alegria às nossas vidas, né? Celebrou Salomão a festa por 7 dias, celebrar a consagração do altar 7 dias, e também 7 dias a festa, né? Fizeram festa, 14 dias, eles alegres, de bom ânimo, eles estavam felizes por aquilo que Deus estava fazendo. Tem gente que fica feliz agora, amanhã de manhã já está espraguejando, falando mal. Tem gente que no dia está tudo bem, daqui a meia hora já começa a usar a boca para outras coisas. Da mesma fonte não pode sair 2 tipos de água, ou sairá doce ou sairá amarga. Nós precisamos zelar por isso, cuidar, para que o inimigo não tente colocar palavras na nossa boca, para que ele não venha oprimir e fazer você entrar num caminho errado. Amém? Nada será impossível para aquele que adora ao Senhor, celebrando a sua gratidão, se permitir viver todos os seus projetos. Nada vai ser impossível para aquele que adora, celebra com gratidão e permite viver todos os projetos de Deus na vida dele, aquilo que Deus já preparou. Deus já preparou, irmão. Ah, mas eu não sei direito. Para isso Deus deu líder para você. Por que Deus colocou pastores, colocou líderes, evangelistas, líderes de célula, colocou tanta gente para ajudar as pessoas? Por quê? Para que não haja dúvida, porque não há liderança que não provenha do Senhor. Se há uma liderança é porque Deus permitiu, porque diz que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Então, se você está debaixo de uma liderança, é porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida, através daquela liderança. E muitas vezes a gente não se apercebe que Deus está nos tratando para nos fazer melhor, para nos fazer crescer. Não, eu acho que não, eu acho que não, irmão, sai do eu acho. Deus não acha, Deus realiza. Deus tem poder, tem autoridade. Se um dia Ele tivesse que mudar alguma coisa, Ele mudaria. É só você orar e falar: Senhor, me libera de todo mal e me direciona. Ele faz. Mas fazer pelo eu acho é ser roubado. Então nós precisamos ficar muito ligados na palavra do Senhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperamente efetuou. Você tem direito à prosperidade. Diga: eu tenho direito à prosperidade quando eu sou fiel, quando eu estou santificado, quando eu celebro, quando eu estou adorando, quando eu estou aqui, né, me entregando ao Senhor. 4, o teu sacrifício tem resposta de Deus. O seu sacrifício é para Deus, Deus nunca vai se omitir de te responder, nunca. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Olha, ele não foi lá e falou: Salomãozão, bacana, está orando, legal, joia, hein, cara demais. Não, ele falou: eu ouvi. Quer dizer, a tua oração está tocando, a tua oração está me chamando, e eu escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Ele está dizendo assim: a tua oração tem resposta. Mas espera aí, apóstolo, ele falou que escolheu para a casa de sacrifício. Não é ruim? Vai ter sacrifício? Vai ter que sacrificar. Irmão, tem muita gente que pensa que quando nós temos sacrifício, nós não estamos com Deus. Só que é ao contrário. O Senhor nos prepara para coisas maiores. E para Ele nos preparar para coisas maiores, olha, Ele foi preparar Davi. Davi era um rapaz que ficava no mato, cuidando das ovelhinhas dele, protegia as ovelhas. Às vezes tinha um lobo, ele ia lá, corria atrás, tentava matar. Mas olha que mudança. Ao invés de ele ter que lutar com o lobo, sabe o que apareceu? Um leão. O que é pior, um lobo ou um leão? Acho que o leão, né? Mas aí, depois que ele lutou lá com o leão, ao invés de parar, apareceu um urso. O que é pior, o lobo ou o urso? Agora é o urso. Então ele lutou com o leão, lutou com o urso. Mas quando veio o gigante, o que Davi falou? O seguinte, Saul, é fácil.
Eu já matei o leão e já matei o urso. Agora eu vou dar um fim nesse sujeito aí. Por quê? Porque ele havia sido treinado. Ele passou pelo sacrifício. Então agora que ele já tinha passado pelo sacrifício, ele estava pronto para grandes realizações. Por que ele não foi ungido logo rei de Judá, de Jerusalém? Ele foi primeiro de Jerusalém, para depois ser de todo o restante ali de Israel. Porque ele tinha primeiro que passar pelo sacrifício, de aprender a base, para depois assumir tudo. Quando nós olhamos para essas coisas, vamos olhando para a vida dele, tudo que ele passou, perseguição, aquela coisa toda, entrar na caverna de Adulão, sair com 400 homens que eram só problema, mas viraram o exército dele. E com esses 400 homens, ele venceu os filisteus e ganhou mais 200 soldados lá. Entrou com 400, voltou com 600. E aí nós começamos a ver que toda vez que havia sacrifício, havia resposta de Deus com realização. Toda vez que parecia que eles iam perder, eles ganhavam mais ainda. Toda vez que parecia que o inimigo, puxa vida, mas escolheu Davi para ser também aqui uma casa de sacrifício, um lugar de sacrifício, para ele se tornar o homem segundo o coração de Deus. Se Deus já escolheu você, se escolheu a tua empresa, se escolheu a tua casa, se escolheu essa situação, para você ter ali a casa de sacrifício, é sinal que haverá sacrifício. Mas se haver o sacrifício, ou se houver o sacrifício, o que vai estar junto? Quem é que recebe o sacrifício? Não é Deus que recebe o sacrifício? Então, se houver sacrifício, vai ser a maior demonstração de que Deus está lá para receber o teu sacrifício. Porque não é sacrifício de tolo. Você não está fazendo coisa para o mundo, você não está fazendo coisa para o seu orgulho pessoal, mas você está fazendo algo para Deus. E se Deus está lá para receber, meu irmão, quem é que pode desmantelar o que Deus estabeleceu? Quem pode intentar contra o braço forte do Senhor? Quem pode impedir o seu agir? Então você foi chamado para ser grande, você foi chamado para ser poderoso, você foi chamado, talvez você não tenha entendido, porque alguma coisa está difícil, porque de repente na sua visão tem alguma coisa que está ficando meio conturbado, e você acha que está perdendo, você acha que não está dando certo, você acha que talvez fosse melhor fazer isso, fazer aquilo, mas Deus tem uma direção para a sua vida, tem um objetivo para a sua vida. O que você não pode é sair desse objetivo. Você tem que prosseguir para que você encontre a realização que Ele já decretou para você. É muito importante isso. Talvez alguém diga, mas o que tem de bom em ser casa de sacrifício? E aí você vai poder dizer, é que no lugar onde se fazia sacrifício era exatamente onde Deus aparecia para recebê-lo. Não é assim? Gideão colocou em cima da penha, porque o anjo falou para ele, você coloca aqui a carne, coloca aqui o caldo, coloca aqui. Quando ele colocou tudo lá, diz que veio o fogo e lambeu tudo, tirou tudo. O que ele estava dizendo? Deus se revelou, Deus estava naquele lugar. Quando o gigante foi contra Davi, ele falou, hoje mesmo vou entregar a sua cabeça e tal, jogou todas as palavras dele. Davi falou assim, eu é que vou entregar a sua, seu incircunciso. Você vem aí com todo o seu poder, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava convicto que aquele sacrifício não era um sacrifício qualquer, mas ele estava debaixo da potente mão do Senhor. Por isso ele jogou uma pedra só, acertou o meio da testa, derrubou o bichinho, o cara caiu, esticou todo, ele conseguiu pegar a espada do gigante e cortar a cabeça dele. Você imaginou que loucura? Ninguém nem tentou defender o gigante. Cadê o armeiro dele? Aquele que estava ali, por que não correu lá e falou, peraí, vou proteger ele? Não tinha proteção. Quando alguém tão grande cai, os pequenos que estão em volta ficam apavorados. Se derrubaram aquilo que era grande, e nós vamos tudo para o beleléu. Quando você olha para isso, você tem uma certeza. Deus não te chamou para ser pequeno, nem para ser derrotado. Deus te chamou para ser grande. Deus te chamou para ser vencedor. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para transformar a tua casa. Deus te chamou para transformar a tua família. Deus te chamou para restaurar todos os projetos que Ele tem preparado para você.
Tira o medo. Esposo, confia na esposa. Esposa, ame seu marido. Garra aí essa situação e fala: vou mudar. Pelo nome de Jesus, vai mudar. É a estrutura. Nós sabemos que Ele tem a estrutura. Então Deus escolheu aquele lugar para receber sacrifícios. Ele sempre estaria por lá para receber o sacrifício. Nada é mais importante do que a presença de Deus. Nós costumamos dizer: onde Deus está, o mal tem que... Não é isso que nós falamos? Diz que luz e trevas não se misturam. E o Senhor é luz. A gente gosta de dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Espera aí. Se Deus está presente, o que é que pode impedir? O que é que pode atrapalhar? O que é que pode bloquear? O que é que pode te roubar? Você precisa ter a confiança e a convicção. Se Ele está ouvindo a sua voz, se Ele está ouvindo o seu clamor, se Ele está vendo o seu sacrifício, Ele tem resposta para o seu sacrifício. Ele tem poder para isso. Essa declaração era como que dizendo: me agradei de você e estarei sempre por aqui. É isso que ele está dizendo. Casa de sacrifício não é pior, é bom. Eu vou estar sempre aqui com você. Você nunca vai estar sozinho. Eu sempre vou te ajudar. O que é melhor? Uma empresa toda arrumadinha, limpinha, bonitinha, toda a máquina já engraxadinha, limpinha, as coisinhas, tal, chão varrido. Aí você olha e fala: nossa, que empresa bonita. Cadê o serviço? Não tem. Ou aquela empresa que ela não está tão bonita, ela não consegue se organizar tanto, mas tem serviço, tem trabalho, tem os pedidos. Quando chega no final do mês, você faz a conta, o faturamento está em cima, está legal. Pois é, o Senhor é aquele que diz assim: vou te dar serviço, e junto com o serviço, a minha riqueza, a minha presença, o meu poder, a minha autoridade, eu vou fazer a diferença na tua vida. Por isso, o sacrifício terá resposta. Quinto e último, orientação de Deus. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração desse lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Isso que é a palavra mais pesada, mais profunda, mais forte que essa. Quando ele fala que se eu fechar os céus, não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, ele estava dizendo aqui: vocês são meus, mas se vocês se perderem, se vocês pecarem, se vocês errarem, se vocês fizerem alguma coisa que sabem que vai tirar a minha presença, eu estou deixando a chave que pode restaurar essa situação. Eu estou deixando uma condição de local e de posicionamento que nós podemos restabelecer tudo que está quebrado. Nós podemos mudar tudo que está perdido. É por isso que hoje a gente continua dizendo na igreja: não importa o que tenha acontecido, tem chance de restauração, tem chance de transformação, tem chance de manifestação. Por quê? Porque o Senhor santificou, o Senhor deu essa situação, e Ele ensinou como fazer. Quando Ele fala que: e se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Olha, se nós estamos aqui ouvindo Ele falar que é hora de humilhação, de oração e de buscar a presença de Deus, então quando eu falo assim, se humilhar, eu entendo que é submissão, é posicionamento. A tua grandeza, a tua sabedoria, ela pode ser boa para o mundo, mas a tua dependência é de Deus, porque a carne acaba, ela dura por um tempo, mas um dia ela acaba. A minha faculdade pode ser boa, talvez alguém tenha 5, não uma, talvez alguém tenha toda uma estrutura, mas eu preciso agora de submissão, preciso entrar na visão de Deus, posicionamento.
Essa é a palavra humilhação, é entrar debaixo, é estar ali, agora sabendo que eu preciso matar a minha carne, eu preciso anular os desejos, a metodologia humana, que eu acho que me faz muito bem, satisfaz a minha carne, mas vai me roubando lentamente a intimidade. Mas então eu não posso me divertir, eu não posso passear, eu não posso... Pode tudo, mas você tem que saber ser comedido, para quando você não... É mais ou menos assim, o dia que você vai viajar mais longe, você faz o que com o tanque de gasolina? Enche ou não enche? Por que você enche? Para aguentar andar mais. O dia que você vai viajar, ou o dia que você não vai poder vir na igreja, ou o dia que... Nós não nos preparamos. Nós não fazemos uma revisão no carro quando a gente vai longe. Revisão no carro requer o quê? O óleo está ok? Tem água não sei o quê, tem não sei o quê, aquelas coisas todas. Pneu está calibrado? Está tudo certo? Está tudo em ordem? O pneu lá do step está calibrado? Tá, então eu posso ir mais longe. Nós não, nós estamos assim, de repente a gente larga a igreja, vai resolver nossos problemas, ou vai trabalhar, ou vai passear, ou vai para uma festa, sei lá, vai fazer alguma coisa, fica longe da igreja, fica longe da presença de Deus. Não, apóstolo, eu não estou longe da presença de Deus, porque aonde eu estiver, Deus está. Cuidado para não subir para o céu, tá? Dessa santidade toda, de repente eu não vou conseguir segurar, quando eu ver, você já foi embora. Ai. Você é humano tanto quanto eu, amado. Você tem dificuldades. Teu carro é bom, é novo, às vezes a pessoa está com o carro faz 2, 3, 4 meses, e daqui a pouco dá um problema e o carro quebra no caminho, vaza o óleo. Aí a pessoa, não aconteceu comigo. Eu estava com o carro, de repente, parei no meio do caminho e ele começou a fazer um barulho, eu parei, quando eu liguei ele de novo, fui engatar, o carro já não engatava mais. 2.000 quilômetros, um Vectra na época. Teve que vir o guincho, pôr o carro em cima, com 2.000 quilômetros e levou embora. Aí o cara falou, o senhor não viu a luzinha tal acendendo? Eu falei, nem olhei para a luzinha, com 2.000 quilômetros, não estava nem olhando para a luzinha. Carro zero? Ele falou, pois é, tinha que ter visto. Teve que tirar o câmbio e trocar o câmbio inteiro do carro. Aí você fala assim, não pode? Pode. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos buscar a verdade. Se humilhar é submissão, é posicionamento. E orar, falar com Deus, se abrir, buscar a minha face. Ninguém entra na presença de Deus com pecados. Como é que eu vou buscar a face do Senhor se eu não tenho submissão, se eu não me humilhei nos pés do Senhor, se eu não oro? Ninguém entra na presença de Deus com pecado, ou seja, eu tenho que estar disposto a lutar pela minha mudança, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, aceitar a correção, para não voltar a fazer a mesma coisa novamente. Eu preciso entender que eu preciso mudar, eu preciso mudar os meus caminhos, porque se são caminhos que não estão bem, são caminhos que não estão me levando à realização, eles precisam ser mudados. Então quando eu olho para isso, eu falo assim, esse meu povo, ele já reconhece que você é dele, que se chama pelo meu nome, está dentro da igreja, não está falando de gente de fora da igreja, não está falando de pessoas que não conhecem a Deus. Se humilhar, submissão, orar, falar com Deus, buscar a minha face, eu tenho que estar limpo, eu tenho que estar preparado, eu preciso lutar pela mudança. E ele fala mais, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se eu não fizer o que tem que ser feito, eu vou dizer que Deus não me ama, ou então que a Bíblia não funciona. Mas se eu olhar aqui, eu vou falar, peraí, eu preciso me converter, eu preciso aceitar correção, para não voltar a fazer as mesmas coisas novamente. Se converter dos seus maus caminhos. Ele não fala se converter a Deus, ele fala se converter dos seus maus caminhos, porque ele está falando com convertidos, ele está falando com pessoas que conhecem a Deus. Então nós nos deixamos levar pela palavra, pelo mundo, pelos desejos da carne, e o Senhor está dizendo, ô Salomão, esse templo é templo de judeu, é templo do povo de Deus, por isso eles vão precisar se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, largar os maus caminhos, mudar os caminhos errados, para que eu possa abençoar.
Então tudo poderá ser mudado, tudo poderá ser restaurado. Deus estará disposto a ouvir a oração e responder com satisfação. A vontade dele é fazer. Milagres e maravilhas virão sobre a tua vida. A grandeza de Deus vai se manifestar. Aí ele fala no versículo 15: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Agora vem a resposta, se precisar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, para sempre. E nela estarão fixos os meus olhos, o meu coração, quando? Todos os dias. Deus está querendo mudar a tua estrutura, e não é para um dia, todos os dias. Uma mudança para a tua casa, para a tua filha, para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu negócio, para a tua vida pessoal, para a tua vida particular, aí coisas pessoais mesmo. A escolha é sua, amado. Deus tem coisas grandes para você, e agora é a hora de você mudar, é hora de você reconhecer, é hora de você abrir o seu coração. Relacionamento com Deus estabelece vitória. Amém?